Então, vamos dar início à nossa sessão ordinária de número 10/2023, realizada hoje, dia 21 de março de 2023. Agora são 14 horas e a reunião está sendo realizada de forma online. Primeiro item da nossa pauta diz respeito, então, à apreciação da minuta da ata de número 08/2023. Eu pergunto aos senhores e senhora conselheira se estão todos de acordo. De acordo, presidente. De acordo, presidente. Ok, muito obrigado. Então, a ata de número 08/2023 está aprovada. Segundo item, matérias. Análise do processo de número 0009763900/21-8, que trata de recurso da empresa Enio Alfredo Vrobel ao auto de infração de número 34/2021. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Passo, então, a palavra para o conselheiro Paulo Roberto Petersen para que apresente o seu relatório. Boa tarde a todos. Item 1 do relatório. Trata o presente expediente de recurso ao auto de infração número 34/2021, emitido para a empresa Enio Alfredo Vrobel, em decorrência de fiscalização realizada para verificar o cumprimento das resoluções normativas do Conselho Superior, números 134/2002, 152/2003, 1212/2010, 1257/2010 e das instruções normativas número 15/2018, 17/2019 e 20/2020, quanto à entrega dos balancetes no modelo regulatório para as empresas prestadoras de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. A equipe técnica da Diretoria de Tarifas AGERGS emite o relatório de fiscalização número 21/2021, DT-FISC, registrando a não identificação da entrega do balancete referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, indica que, abre aspas, para as empresas de grande porte, o artigo 2º da resolução número 134/2002 determina que o prazo de envio dos balancetes é até o dia 30 após o encerramento do trimestre a que se referir. Para as microempresas e empresas de pequeno porte, de acordo com a receita bruta definida pela Lei Complementar número 123/2006, suas alterações, o parágrafo 3º do artigo 2º da resolução número 134/2002 determina que o prazo é de até 30 dias após o encerramento do exercício social, fecha aspas. Como providências a serem tomadas pelo agente notificado, determina a correção da não conformidade identificada na empresa. Em 23 de setembro de 2021, foi emitido o termo de notificação número 18/2021 DT, estabelecendo o prazo de 15 dias corridos para regularizar a situação, entregando o balancete em formato regulatório via CIA-AGERGS ou manifestar-se sobre o objeto do mesmo, juntando os elementos de informação que julgar conveniente. Em 15 de dezembro de 2021, a Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos e Financeiros emite o auto de infração número 34/2021, aplicando a penalidade de multa à empresa no valor de R$ 10.039,32, abre aspas, calculado sobre o coeficiente tarifário vigente do longo curso para o serviço semidireto e direto em piso pavimentado, enquadrado no grupo C, inciso 8º do artigo 4º da Resolução Normativa número 13/2014, a qual dispõe que constitui infração sujeita a multa, grupo 8º, e deixar de atender o disposto das resoluções e demais atos normativos da AGERGS, fecha aspas. Em 28 de dezembro de 2021, a empresa apresenta manifestações nos seguintes termos, abre aspas,
A empresa atua no mercado desde 1993, sempre em conformidade com a legislação vigente e honrando com os compromissos, sempre seguindo a legislação perante os órgãos municipais, estaduais e federais, e principalmente com o compromisso e responsabilidade perante seus usuários. Com relação à autuação, cabe ressaltar que é uma multa muito totalmente desproporcional ao faturamento da empresa. Nem em um ano inteiro trabalhando consegue um faturamento bruto no valor desta multa, podendo simplesmente fechar. A empresa não conseguiu acessar esse sistema novo e fazer a apresentação deste balancete. É uma empresa totalmente familiar, com uma linha regular que está cada vez com menos passageiros. Considerando os esclarecimentos e faça acima citados, esperamos a compreensão dos senhores no sentido de não multar a empresa, reconsiderando a decisão e absolvendo a empresa de qualquer ônus. Fecha aspas. Em 12 de janeiro de 2022, é anexado ao expediente o comprovante de recebimento do referido balancete. Mediante a informação número 2/2022-DT, a Diretoria de Tarifas informa que, abre aspas, a empresa apresentou o recurso à auto-infração número 34/2021-DT e entregou o balancete referente ao ano de 2019 intempestivamente no dia 11 de janeiro de 2022, pois o termo de notificação número 18/2021, recebido pela concessionária em 5 de outubro de 2021, definia o prazo de 15 dias corridos a contar da data de recebimento deste termo de notificação para a concessionária regularizar a situação, entregando o balancete em formato regulatório via CIA/AGERGS, ou manifestar-se nesse período sem o prejuízo da instauração do processo administrativo punitivo determinado da Resolução Normativa número 13/2014. Dessa forma, devido à intempestividade da regularização da situação, entendemos que deva ser mantida a penalidade de multa definida no auto de infração número 34/2021-DT. Quanto à conversão da multa em advertência prevista do parágrafo 4º do artigo 5º da Resolução Normativa número 13/2014, ela não se aplica, de acordo com o inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 5º da Resolução Normativa número 13/2014, a infratora não tenha sido autuada por incidência idêntica nos últimos anos, uma vez que essa conversão foi realizada através do auto de infração número 7/2021 do processo SEI número 000-199-39.00/20-6, pois a empresa já foi autuada por idêntica infração, fecha aspas. O diretor de tarifas acolhe a informação número 2/2022-DT e decide pela não reconsideração da decisão, mantendo integralmente a penalidade aplicada e comunicando à empresa por meio do ofício número 3/2022-DT-FISC, encaminha o expediente à direção-geral. Em 9 de novembro de 2022, o diretor-geral encaminha o processo ao Conselho Superior para deliberação nos termos do artigo 24 da Resolução Normativa número 32/2016. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Petersen. Nós temos uma inscrição do senhor Moisés Antônio Knopf dos Santos, advogado da empresa Enio Alfredo Vrobel, a quem eu passo a palavra pelo prazo máximo, que será rigorosamente cobrado, de 10 minutos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor relator, senhor Paulo Roberto Petersen, o que me traz nesse momento é mais no sentido de clemência, porque Enio Alfredo Vrobel realmente é uma empresa de pequeno porte e a única linha que ele faz e que realiza como concessão do DAIA é a linha Ametista do Sul até a cidade de Planalto. Com o advento da pandemia, ele havia 3 horários. Com o advento da pandemia, ele passou a ter um horário só. E no decorrer do ano de 2021, ele passou a fazer só 2 vezes por semana. Em razão da pandemia também, cresceu muito o índice de aplicativos.
e hoje ele passa por uma séria dificuldade e não tem mais passageiro para continuar com uma linha diária. O valor da autuação, R$10.000, é realmente incompatível com uma empresa de pequeno porte. É uma empresa que não arrecada durante 2 anos R$10.000 líquido. Aquela região, Ametista do Sul, Planalto, é uma região com muita dificuldade. As prefeituras lá têm uma série de dificuldades e não tem passageiro, porque também o governo do estado possibilitou às prefeituras adquirirem ônibus gratuitamente. Então, além dos estudantes, eles levam os pais dos estudantes, familiares dos estudantes, e as linhas regulares, apesar de nós termos advertido, Dair, que há uma concorrência desleal de eles viajarem gratuitamente nos ônibus de concessão da Prefeitura Municipal, as concessionárias não têm mais viabilidade econômica da sua manutenção econômica. Eu estou em Carazinho, moro em Carazinho, e isto aconteceu entre a cidade de Carazinho e Coqueiros do Sul. Apesar de nós interpelarmos o Dair, interferirmos o Dair, hoje, Carazinho, Coqueiros do Sul, não tem ônibus, apesar dessa emancipação já ter mais ou menos 5 anos. Eu pedi a clemência aos senhores com a certeza de que o concessionário Edson Alfredo Voder, a partir de agora, ele vai tentar cumprir rigorosamente a entrega dos balancetes que, por toda razão, tem o nobre relator de que, apesar de ser advertido, ele não entregou, porque ele é motorista, ele é mecânico e ele é que cobra do contador a responsabilidade de enviar esses balancetes. E por uma falta, por esquecimento, por uma coisa assim involuntária, ele não entregou. E por isso, então, eu requeiro a possibilidade da conversão da autuação em advertência. Muito obrigado. Muito obrigado. Devolvo a palavra para o conselheiro Paulo Roberto Petersen, para que possa, então, apresentar a justificativa de seu voto. Item 2 da fundamentação. Compete à GERGS, por força da Lei Estadual número 10.931/97 e com base na legislação e princípios que regem a delegação dos serviços públicos do Estado do Rio Grande do Sul, editar normas que assegurem a adequada prestação dos serviços, a harmonia entre os interesses dos usuários e delegatários, bem como o zelo pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços. Dispõe referido documento legal que a atividade reguladora da agência será exercida, dentre outras, na área de transporte intermunicipal de passageiros. Assim sendo, a GERGS editou a resolução número 134/2020, editou a resolução 134 de 26 de novembro de 2002, instituindo o plano de contas padrão para o transporte intermunicipal de passageiros de longo curso e regiões metropolitanas, na medida em que as informações financeiras das empresas de transporte intermunicipal de passageiros são fundamentais para o cálculo da tarifa e para a análise da situação das empresas e do sistema. Em 16 de novembro de 2010, o Conselho Superior aprova a Resolução 1257, que instituiu o Plano de Contas Padrão Simplificado para as concessionárias de transporte intermunicipal de passageiros de longo curso e das suburbanas do interior, da região metropolitana e das aglomerações do Rio Grande do Sul, que se enquadrem como microempresas ou empresas de pequeno porte. Conforme relatado, a Diretoria de Tarifas e Estudos Econômico-Financeiros, diante de suas atribuições, realizou o processo de fiscalização identificando inconformidade quanto à entrega das informações contábeis da empresa Enio Alfredo Vrobel no modelo regulatório referente ao exercício 2019, culminando com a lavratura do auto de infração número 34/2021. Como referido, a penalidade foi aplicada com fundamento na Resolução Normativa número 13/2014, que dispõe sobre as infrações e as sanções aplicáveis aos delegatários de serviços públicos regulados pela GERGS.
Resolução normativa número 13/2014. Artigo 4º. Constitui infração sujeita a multa. Inciso 8º. Deixar de atender os dispostos nas resoluções e demais atos normativos da AGERGS. Artigo 5º. As infrações sujeitas à multa são classificadas nos seguintes grupos conforme sua gravidade. Inciso 3º. Grupo C. Infrações objetos dos incisos 7 a 12. Parágrafo 1º. Na fixação do valor das multas serão consideradas a abrangência e a gravidade da infração, os danos delas resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem oferida pela infratora e a existência de sanção administrativa irrecorrível nos 4 anos anteriores. Parágrafo 2º. A reincidência específica implicará a aplicação de multa em dobro. Parágrafo 3º. Entende-se por reincidência específica para os fins de agravamento da penalidade de que trata o parágrafo 2º desse grupo, a repetição de falta de igual natureza no período de 12 meses após a decisão definitiva na esfera administrativa. Parágrafo 4º. A penalidade de multa poderá ser convertida em advertência escrita desde que, inciso 1º, a infratora não tenha sido autuado por idêntica infração nos últimos 4 anos anteriores da sua ocorrência e, cumulativamente, inciso 2º, as consequências da infração sejam de pequeno potencial ofensivo. Inciso 6º, para as empresas prestadoras de serviço de transporte rodoviário intermunicipal, metropolitano e de aglomerado urbano de passageiros, as penalidades de multa serão calculadas com base no coeficiente tarifário vigente para o serviço semidireto e direto em piso pavimentado. Grupo A, multa de 10.000 vezes o coeficiente tarifário. Grupo B, multa de 20.000 vezes o coeficiente tarifário. Grupo C, multa de 30.000 vezes o coeficiente tarifário. O auto de infração em tela está devidamente justificado com os itens relativos à aplicação da penalidade, enquadramento da infração e seus fundamentos legais e regulamentares, tendo sido assegurado o contraditório e a ampla defesa da empresa durante o trâmite do presente expediente. O recurso apresentado foi devidamente analisado pela área técnica na informação número 2/2022 DT-FIX. Entretanto, observa-se que a resolução normativa número 13/2014 não observa a capacidade financeira das empresas. A multa é padrão, tanto para uma empresa uma pequena empresa, quanto para uma grande empresa. No caso em tela, o valor da multa resultante da aplicação do enquadramento a que se destina é de 30.000 vezes o coeficiente tarifário, o que o valor presente resulta na importância de R$ 10.039,32. Ocorre que a empresa é de pequeno porte, com uma única linha, com o faturamento apurado no ano 2019 de R$ 11.773,79, pouco superior ao valor da multa aplicada. Vislumbra-se um cenário de total desproporcionalidade entre a capacidade de pagamento da multa com a realidade financeira da empresa. Esse processo tem total semelhança ao processo número 0016-3900./16-3, cuja relatoria foi do eminente conselheiro Kleber Domingos, a qual transcrevo parte da fundamentação conforme segue. Abre aspas. Noutra esteira, embora o parágrafo 1º do artigo 5º da Resolução Normativa número 13/2014 precentue que, na fixação do valor das multas, serão considerados a abrangência e a gravidade da infração. No caso de análise, o artigo 6º é específico que, para o grupo C, cujas infrações constam nos incisos 7º a 12º do artigo 4º, a multa é de 30.000 vezes o coeficiente tarifário, carecendo o texto de preposição até, que permitiria a fixação de multa até determinado valor. Portanto, em relação às empresas prestadoras de serviços de transporte rodoviário intermunicipal metropolitano e de aglomerações urbanas de passageiro, artigo 6º, o dispositivo da norma não possibilita a redução do valor da multa por deixar de atender o disposto nas resoluções e demais atos normativos da AGERGS, sendo específico em fixar cálculo para o valor da multa.
Como bem referido na informação número 241/2019-DT, no atual modelo, a multa possui como base o coeficiente tarifário em vigor, o que torna um valor único para cada sistema, independentemente da heterogeneidade do sistema, do porte e do faturamento / receita das empresas que o compõem. Há um problema nessa metodologia que torna o valor da multa para algumas empresas inexpressivos e para outros muito elevados. Com vistas a corrigir esse tipo de situação identificada, está em análise na AGERGS a revisão desta norma no processo número 001170-39.00/19-1. O ministro Bilac Pinto, em julgamento semelhante sobre multa tributária no recurso especial 80.093-SP, deixou claro em seu entendimento que, para tal situação, há possibilidade de aplicação do princípio do não confisco à multa punitiva, uma vez que excessivas ou confiscatórias sujeitam-se a este tipo de controle jurisdicional. Assim, adentrando a esta temática, o princípio do não confisco tem como escopo preservar a propriedade do contribuinte ante a voracidade fiscal do Estado. Se a instituição da penalidade pode vir a ser confiscatória por não respeitar o mínimo para a existência digna e produtiva do particular, é evidente que a cobrança de multa em valores desarrazoados também se subsume a esse princípio do não confisco. Aliado a isso, ainda há o princípio da proporcionalidade na seara administrativa, que, segundo o mestre de Lei da Cunha Júnior, a proporcionalidade é um importante princípio constitucional que limita a atuação e a discricionariedade dos poderes públicos, em especial, veda que a administração pública haja com excesso ou valendo-se de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais. Fecha aspas. O princípio da proporcionalidade se aplica a todas as atividades estatais, à administração pública, ao legislador e, inclusive, ao exercício da função jurisdicional. É mister notar-se que, em todas as oportunidades que se tem feito alusão aos mencionados princípios, essas têm estado em consonância com seus objetivos e conteúdos, que sempre se mostram atrelados, de uma forma ou outra, à proteção dos direitos do cidadão em face de eventual arbítrio do poder do Estado. No âmbito do direito administrativo, do exercício do poder de polícia, igualmente deve ser levado em consideração o princípio da proporcionalidade para a aplicação de sanção, levando-se em consideração o que é direito é uno e as divisões são meramente didáticas. Neste caso, trata-se de uma multa punitiva e, ao meu ver, também deve ser utilizado o princípio postulado da proporcionalidade como interpretação, não que se refere à análise e concretude do princípio da proibição do confisco e da multa punitiva. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário número 833.106/2014 do Estado de Goiás, decidiu que é vedado a aplicação de multa tributária pelos fiscos em percentual superior a 100% em caso de multa punitiva e 20% em caso de multa moratória sobre o valor do tributo devido pelo contribuinte. Sob a pena de haver a caracterização do confisco, expressamente vedado pelo artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal do Brasil. Esse processo teve aprovação unânime pelo Conselho Superior, resultando na resolução decisória RED número 600/2020, de 20 de outubro de 2020, abaixo transcrito. Seção número 48/2020. Transporte de rodoviário intermunicipal de passageiro, recurso da empresa de ônibus Progresso Limitada ao auto de infração número 11/2007 DT. O Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Estadual número 10.931, de 9 de janeiro de 1997, considerando o contido no processo número 0016-3900/16-3, que trata da verificação dos cumprimentos das resoluções normativas do Conselho Superior referente à entrega dos balancetes do modelo regulatório no Serviço de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiro,
Resolve. Artigo 1º. Conhecer o recurso da empresa de ônibus Progresso Limitada e não acolhê-lo. Artigo 2º. Adotar o princípio do não confisco e o princípio da proporcionalidade para promover o recálculo do valor da multa infracional aplicada, tomando como base o valor recolhido pela empresa a título de taxa de fiscalização da AGERGS. Artigo 3º. Multar a empresa do valor de R$ 201,31 por reincidência de atraso na entrega dos balancetes contábeis e demonstrações financeiras referentes ao ano 2015, conforme a alteração número 11/2017 DT. Artigo 4º. Dar conhecimento à parte interessada da presente decisão para que efetue o pagamento da multa no prazo de 10 dias, conforme disposto no artigo 27 da Resolução Normativa número 32/2016. Artigo 5º. A presente resolução entre em vigor na data de sua publicação. Portanto, verifica-se que o presente processo apresenta as mesmas características, merecendo igual tratamento, enquanto a norma atual não seja modificada. Presente a necessidade da aplicação do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e do princípio do não confisco, uma vez que a multa aplicada à delegatária, em observância às determinações da Rei número 13/2014, correspondeu a 85,27% do faturamento bruto da delegatária obtida ao final daquele exercício. Assim como no processo número 001616-39.00/16-3, entendemos que a utilização do valor de 100% do valor cobrado a título da taxa de fiscalização da AGERGS-TAFIC resguarda a efetiva capacidade de pagamento da empresa, sem onerá-la de forma demasiada e descabida e indo ao encontro da necessidade de penalizar pela infração verificada, visto que a taxa decorre do faturamento anual informado pela empresa. Conforme informação número 14/2023-GA/NFI, o valor da última taxa cobrada pela AGERGS resulta em 303,73 centavos, cabendo registrar que o pagamento da mesma ainda encontra-se pendente. Diante do exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso apresentado pela empresa Enio Alfredo Vrobel. Adotar o princípio do não confisco e o princípio da proporcionalidade para promover o recálculo do valor da multa infracional aplicada, tomando como base o valor recolhido pela empresa a título de taxa de fiscalização da AGERGS no último ano. Terceiro, multar a empresa do valor de R$ 303,73 por reincidência de atraso na entrega do balancete contábil e demonstrações financeiras conforme auto de infração número 34/2021. Quarto, dar conhecimento à parte interessada da presente decisão para que efetue o pagamento da multa no prazo de 10 dias, conforme artigo número 27 da Resolução Normativa número 32/2016. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Petersen. Eu passo a palavra, então, agora para o conselheiro revisor, o conselheiro Algir Lorenzon. Obrigado, presidente. Mais uma vez, eu saúdo a todos os que participam desta sessão e, de imediato, passo a examinar, então, nesse processo, a condição de revisor, conselheiro revisor. Eu faço dizendo que, em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, estou acompanhando o voto do eminente conselheiro relator. Obrigado, conselheiro Algir Lorenzon. Passamos, então, para a fase de debates. Eu pergunto aos senhores e senhora conselheira, conselheiro Alexandre, conselheira Luciana, se tem alguma consideração. Boa tarde, presidente. Em relação ao voto em si, não, acho que está muito bem fundamentado, mas eu tenho uma observação a respeito da nossa resolução 1314, né? Eu fiz uma leitura nela. Como já tem um processo em andamento, me parece que tem uma lógica diferenciada mesmo em algumas regras de multa nessa resolução. Então, minha recomendação seria, assim que a gente tiver bem amadurecida essa análise da
revisão da resolução para que ela venha para o Conselho, para que a gente possa equacionar essa forma de tratamento nas multas. Obrigado. Isso, não mais. Eu não tenho... Desculpe, não tenho observação, presidente. Obrigado, conselheira Luciana. Obrigado, conselheiro Alexandre. Eu gostaria, assim, de fazer alguns comentários, talvez até fugindo um pouquinho a essência, mas tentando contextualizar algumas questões que eu acho que, para nós, ente regulador, é importante. E aí eu faço como... Então, Travou. Travou tem para mim som. também. Travou Acho que é mesmo. um problema. Voltou. Desculpe, caiu aqui. Não, mas então eu só gostaria de fazer uma observação de contexto referente a esta questão. Eu tenho uma preocupação muito grande há muitos anos, e eu acho que a gente não tem feito evoluções relevantes em relação a isto há muito tempo. Primeiro, uma empresa, e eu não estou falando dessa empresa em particular, eu estou falando agora da prestação do serviço público de transporte de passageiros. Ou nós temos um sistema e empresas, mas um sistema que viabilize, em que as coisas sejam sustentáveis do ponto de vista econômico e financeiro, ou estamos diante do que eu imagino possa acontecer muito em breve, que é o caos nesse setor. Então, a gente começa, se a gente observar os números sobre os quais nós estamos conversando, nós estamos dizendo que o lucro líquido desta empresa é R$1.000 por mês. E aí eu me pergunto, numa forma mais estratégica, um serviço público delegado, faz sentido isto? Faz sentido que nós tenhamos que discutir a questão da multa, porque porque o valor da multa é maior do que a arrecadação, ou semelhante à arrecadação anual da empresa. O problema é a multa ou o problema é o sistema? Eu tenho um pouquinho de medo, quando a gente começa a criar exceções, é porque, de repente, a gente começa, e eu acho que é muito importante, a regulação, ela tem uma função estimuladora. Né? Então, a regulação, ela tem este poder. Então, daqui a pouco nós vamos chegar à conclusão de que é bom termos empresas bem pequenininhas, porque daí as multas vão ser bem pequenininhas. Não é isso que nós estamos atrás. Não é isso que a sociedade precisa. Eu sei que este não é o papel nosso da agência, mas nós estamos dentro deste processo na medida em que nós somos o ente regulador. Então, assim, empresa grande não tem problema, empresa pequena tem. Nós temos que ter uma regra. A questão é que talvez a empresa seja tão pequena que ela não tenha escala econômica para prestar um serviço. E a gente está fugindo da essência da discussão, né? Entra governo, sai governo, ninguém resolve esse problema, mas é inadmissível que num estado como o Rio Grande do Sul nós tenhamos uma empresa em que o faturamento líquido da empresa é R$1.000. Isso é impossível, senhores. É impossível, isso não faz sentido. Não faz sentido. É mais caro isso do que as horas reunidas nesta reunião aqui. É mais alto o valor do que o valor da multa, que é a arrecadação desta empresa. Some-se a questão, então, a falta de planejamento sistêmico deste setor. Então, quando a gente tem ônibus, como foi o advogado da empresa menciona, ônibus gratuitos fazendo o mesmo trajeto. Quando nós temos aplicativos também tirando passageiros, não apenas esta empresa, como outras empresas vão estar na mesma situação. Então, quando a gente não discute a essência dos problemas, a gente trabalha com as consequências, que é o que nós estamos falando aqui. Eu confesso que eu fico muito frustrado profissionalmente quando eu insisto, o valor das nossas horas do grupo de pessoas que está participando desta reunião aí é mais de R$10.000. Então, assim, e isto não faz sentido econômico. Não faz sentido econômico. Na verdade, eu classifico um absurdo
nós temos que discutir este item, não a multa em si, mas essa questão. E quando eu vejo o apelo que foi feito, é um apelo, não, eu não tenho como pagar. E, assim, e aí a gente talvez comece a criar algumas formas, né, inventar algumas coisas e tal, a própria questão da lei, não, mas não interessa. Se for R$300, é 10%, é 30% do valor mensal da receita líquida da empresa. Continua sendo muito alto. O problema não é a multa. Bom, eu só estou fazendo esse breve desabafo porque não foi a primeira, nem tampouco será a última vez que essas questões vão estar passando por nós. E nós somos a ponta de um sistema que está falindo. E se nada for feito, em seguida nós vamos ver grandes empresas usando os mesmos subterfúgios, os mesmos argumentos que dessa empresa, que é uma empresa, eu entendo toda a dificuldade da empresa, etc., eu entendo a importância dela para a comunidade, mas, por outro lado, nós temos que pensar, e aí eu penso, o sistema público que trata de transportes, olhar de uma forma inteligente, moderna, mas fundamentalmente sustentável do ponto de vista econômico. Senão a gente vai ficar vivendo o tempo inteiro com essas questões aqui, né? Bom, mas eu fiz esse desabafo só porque eu me senti na obrigação de fazê-lo, para a gente não descontextualizar esta questão. Eu insisto, não é só uma questão de como é que a gente vê a questão da multa, etc., mas sim que é parte de um sistema absolutamente incompetente que a gente tem que fazer e é parte da gestão dele. Mas, dito isso, então, eu devolvo, então, agora a palavra para o conselheiro Paulo Roberto Petersen, para que ele possa, então, fazer a confirmação do seu voto. Eu mantenho o voto, senhor presidente. Muito obrigado. Conselheiro Algir. Também, senhor presidente, acompanho o relator. Obrigado. Conselheiro Porce. Acompanho o relator. Obrigado. Conselheira Luciana. Também acompanho o relator, presidente. Muito obrigado. Também acompanho o voto do conselheiro relator. Portanto, está aprovado o relatório. Próximo encaminhamento. Só para uma questão de ordem, senhor presidente, posso usar só um minutinho? Eu quero me solidarizar com as suas palavras e, infelizmente, mais de 20% da população que viajava de ônibus no estado do Rio Grande do Sul deixou de viajar. E, só para informação, mais de 6 empresas no Rio Grande do Sul entraram em recuperação judicial a partir de 2019. Era só isso. O senhor tem toda a razão. Nós temos que estudar o modelo de transporte intermunicipal no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela atenção. Uma boa audiência aí. Obrigado. Próximo item, encaminhamento do conselheiro relator, Algir Lorenzon, no processo de número 0007-23-3900/20-6, referente ao recurso interposto pela CE, a decisão da RED número 677/2023 do Conselho Superior quanto à devolução em dobro dos valores pagos pela empresa Irmãos Sanchis e Companhia Limitada, em razão da alíquota de ICMS incidente nas faturas de energia elétrica. Passo a palavra, então, para o conselheiro Lorenzon. Obrigado, presidente. Prezados conselheiros, no presente processo, houve deliberação do Conselho Superior, através da resolução decisória 677/2023, decidindo negar provimento ao recurso interposto pela CED, mantendo a decisão da diretoria-geral que determinou a devolução em dobro dos valores efetivamente suportados pela empresa Irmãos Sanchis e Companhia Limitada, em razão da classificação incorreta na alíquota de ICMS de energia elétrica incidente nas faturas. As partes foram oficiadas da decisão com prazo de 10 dias para apresentação de recurso à ANEEL. Tempestivamente, mediante o ofício CE número 011/2023, documento 6037-3371, foi apresentado o recurso pela concessionária, o qual examinei e não identifiquei novas alegações capazes de modificar a decisão. Assim sendo, em juízo de reconsideração
e, por analogia aos termos da Resolução Normativa 18/2015, proponho a esse Conselho manter a decisão exarada através da Resolução Decisória 677 de 2023, encaminhando o expediente à diretoria da ANEEL para apreciação do recurso. É assim que eu estou encaminhando, senhor presidente. Ok, muito obrigado, conselheiro Lorenzon. Pergunto aos senhores conselheiros se estão todos de acordo? De acordo, senhor presidente. Sim, De acordo. presidente. Ok, também estou de acordo, portanto, esse processo está aprovado. Próximo item da nossa pauta, comunicações. Informar que foi distribuído ao Conselho Superior, através do sistema eletrônico DPA, para análise e deliberação, o processo de número 0007693900/20-0, que trata de alteração no regulamento dos serviços de água e esgoto sanitário. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. E também aproveitar para informar que está pautada para o dia 28/3/2023, na sessão ordinária de número 11/2023, a análise do processo de número 0007513900/21-4, que trata de reajuste tarifário do transporte hidroviário de passageiros entre Porto Alegre e Guaíba, operado pela concessionária Catsul, Guaíba Transportes Hidroviários Limitada. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Porce e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Por fim, o último item da nossa pauta, assuntos gerais. Então, eu abro para os senhores e senhora conselheira que queiram trazer algum assunto para informação, enfim, para discussão. Não tem, presidente. Não tem? Não. Também Ok. Não. Bom, eu gostaria, então, só também aproveitar, então, esta parte da nossa reunião, só para trazer uma informação, né, compartilhar, na realidade, uma informação, duas informações, na realidade, né? A primeira é que ocorreu agora, ainda há poucas horas atrás, aí, em que nós fomos surpreendidos com uma audiência pública que estava acontecendo na Assembleia Legislativa, né, a respeito da 287, e que nós não fomos informados. Então, houve uma falha, que não foi nossa, e estamos tentando identificar exatamente o que, mas nós não fomos convidados formalmente, nem informalmente, por quem estava patrocinando o evento na Assembleia, né? E teve uma forte, não soubemos, a gente ficou sabendo na hora da reunião, inclusive pela imprensa, né? Pela imprensa de Santa Maria, que nos perguntou sobre, lá, enfim, uma reação lá de um senhor deputado que iria propor a extinção da agência, né? Em função de não termos comparecido. E nós não fomos informados sobre esta audiência. Então, nós já tomamos a iniciativa, mandamos uma correspondência para o presidente da Assembleia, para o presidente da comissão, para o deputado e para todos os deputados que compõem a comissão, e também tomei a iniciativa de enviar para a Secretaria de Parcerias, a quem nós estamos vinculados, e para a Casa Civil do Governo, informando que não fomos por uma única razão, não tínhamos sido informados. Até porque nós consideramos que convite da Assembleia é mais do que isso, é uma convocação. Então, nós nunca deixamos de comparecer às sessões, e não seria esta a primeira vez. Então, só para deixar o Conselho informado a respeito dessa situação, que eu considero lamentável a situação de não termos sido comunicados. E o segundo item que eu só gostaria também de deixar informado, que eu acho que é importante,
e faço aqui dentro da nossa sessão do Conselho, faço questão que assim o seja, porque eu acho que ela é muito importante. Existe, eu não vou entrar, eu acho que é muito longa a questão, se precisar, os senhores conselheiros eu posso pedir para os senhores diretores explicarem com mais detalhes, mas nós temos, existe uma travessia hidroviária entre São José do Norte e Rio Grande, né, em que a ANTAQ é quem regula hoje, antes era a AGERGS, e por uma iniciativa da ANTAQ, que chamou uma lei federal de distância da fronteira para chamar para si a atribuição de poder concedente e ente regulador daquela travessia. Bom, como a questão foi judicializada e a AGERGS perdeu, então, obviamente que o ente regulador hoje lá, assim como o poder concedente, é o federal, a ANTAQ. Pois bem, a ANTAQ não quer mais regular. Então, ela quer devolver para a AGERGS a função regulatória e o poder concedente para o Estado do Rio Grande do Sul. Então, a compreensão técnica por parte da agência é de que, enquanto não tiver uma decisão judicial a respeito, nada mudou e o ente regulador é a ANTAQ. Tá? Bom, como o governo, através da Procuradoria, está querendo tomar algumas iniciativas relativas a assumir novamente aquela, no caso, a concessão, né, enquanto poder concedente, e, por consequência, nós seríamos poder ente regulador, né, é uma iniciativa que, obviamente, o poder concedente, nós não podemos falar por ele. Mas, enquanto a AGERGS, me parece mais prudente que nós aguardemos uma sentença judicial. Né? E esta é a nossa posição. Então, eu queria compartilhar esta preocupação e esta posição que a gente está mantendo em função de que, se nós não o fizermos, nós estaremos atropelando uma decisão judicial, que ainda não aconteceu. A conselheira Luciana está pedindo a palavra, por favor. Sim, presidente, eu conheço este caso até um certo momento, né, porque trabalhei nele, mas agora eu tenho uma pergunta. Já saiu o acórdão lá do tribunal? Ele estava em sede lá de apelação da AGERGS. Não houve, fiquei na dúvida se houve ou não a apelação. Desculpe, o acórdão julgando a apelação. Pelo que eu entendo, não. Agora eu peço, se possível, o nosso diretor jurídico, Vinícius, se puder esclarecer um pouquinho, Vinícius, por favor. Tá, ok. Boa tarde. Conselheira Luciana, não houve alteração nenhuma, tá? Não teve nenhuma decisão superveniente àquelas que nós já conhecíamos, né? Uhum. Que, enfim, a liminar não foi concedida e a sentença de primeiro grau, né, foi de improcedência da ação. Então, de lá para cá, judicialmente, não teve alteração alguma. Então tá. Obrigada. Mas, presidente... Pois não, por favor. Mas é uma situação, eu diria, com devido respeito, é o verdadeiro samba do crioulo doido. Porque é o seguinte, presidente... O alemão doido. Vamos deixar o alemão doido que tem. Presidente, é usar uma coisa Concordo, que está superada. presidente. Mas, presidente, isso vale muito para essas situações dessa gente. Por quê? Porque eles vão em juízo para buscar. Depois que buscaram, eles querem devolver. Isso. Exatamente essa situação, conselheiro Lorenzon. E o pior, nada nos assegura que na semana que vem eles não mudem de opinião de novo. E este ponto nós estamos, inclusive, mostrando nas discussões aí que a gente está levado a ter aí e tal, com quem
é responsável aí na parte do governo, e a gente está tentando dizer que, eu insisto, embora o poder concedente possa tomar algumas iniciativas no sentido de assumir, eu acho que nós, agência reguladora, temos que ter esse cuidado. Tá? Só lembrando que nós não fazemos a defesa externa, né? E este é um problema, porque, pelo que eu entendi, quem nos defende não necessariamente... Parece que está mudando de opinião aí. Muito bem. Presidente, eu quero, agora, na presença de todos, me penitenciar e pedir desculpa pela expressão muito mal colocada. É uma coisa do interior do Rio Grande, ainda que um veso. Eu só estava brincando, conselheiro Lorenzon, não leve a mal, por favor. Quero dizer com toda a franqueza, com todo o respeito, peço me penitencio dessas coisas que eu faço. Às vezes eu faço, mas faço sem nenhum sentido de ofender quem quer que seja. Eu tenho o maior respeito por todos, independentemente de gênero, sexo, vida, gordo, magro, velho, moço, não interessa, presidente. Eu respeito todos. Então, peço mil desculpas aqui na presença de todos, de público. Por favor. Não tem por que se desculpar, não. Isso aí eu só fiz uma pequena... Tá? Não, por favor, também não... Bom, mas vamos adiante, então. Então, eu acho que eu só queria... Conselheiro Posse, quer fazer alguma colocação? Não, presidente. Não, tá bem. Como não? Apenas só, já que comentou, né, se não há nenhuma deliberação, nenhuma decisão jurídica, creio que não é o caso mesmo da agência, né, o poder concedente está recepcionando de volta. Né? Só confirma aí. E se for o caso, nós o estaremos fazendo com a maior satisfação, vamos cumprir a nossa parte na plenitude e com a competência que nos é peculiar. Então, nós vamos fazer plenamente. O que nós queremos apenas, e só para, desculpe, ainda continuar na contextualização, a prefeitura local está muito preocupada, porque sente-se desatendida, mas formalmente ela está atendida, na medida que tem um ente regulador. Né? Então, assim, só que se ele não quer cumprir a função... Né? E eu diria até, e aí eu me permito, de uma forma irresponsável, a ANTAC está sendo irresponsável, né? Mas como isto não aconteceu uma decisão, então achei uma questão até de razoabilidade nossa. Né? Nós, inclusive, nós fomos lá, apelamos, etc., e o pessoal disse, não, tu tá fora, então tá bem. Então, quando mudar essa situação, nós vamos estar entregando os nossos serviços da melhor forma possível, como sempre o fazemos. Né? Mas enquanto isso não acontecer, eu acho que... então, eu só queria essa comunicação e obter do Conselho também este aval aí para que a gente continue, então, trabalhando nesse sentido. Bom, mas então, diante disso, e tendo esgotado os assuntos aí da nossa reunião de hoje, então, eu vou dar por encerrada a nossa sessão ordinária de número 10/2023, realizada hoje, 21 de março, de 2023, de forma online.